Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de saúde e com um alerta. Nos últimos 3 anos, os casos de miopia aumentaram entre crianças e também adolescentes de até 19 anos. E o uso excessivo de telas é o principal motivo. Como você enxerga? Usa óculos? Com qual idade você começou a perceber que tinha alguma coisa errada com a sua visão? Entre os tipos de problemas de visão que atingem principalmente crianças e jovens, em maioria estão a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Cada um deles muda de um jeito a forma de enxergar o mundo. Mas entre eles, o mais comum é a miopia. Miopia é uma disfunção dos olhos, onde o olho normalmente ele é mais alongado e faz com que a luz, ao atravessar os olhos, não foque sobre a retina, causando então uma distorção da visão. E as dúvidas mais comuns são saber com qual idade o alerta deve ser maior e quais sintomas podem indicar que uma criança tenha miopia. Mas o mais comum é aparecer dentro da adolescência. O sinal mais óbvio da retina, da miopia, é uma dificuldade em enxergar à distância. Nas crianças, às vezes isso pode se manifestar quando você olha para a criança e ela faz assim com os olhinhos dela, porque ela está tentando fazer um foco ali para longe. De 2019 a 2022, foi registrado um aumento de 134% no número de casos de miopia entre crianças e jovens de 19 anos. Alguns estudos mostram que um hábito muito comum entre os brasileiros pode ser o causador desse dado alarmante: o excesso do uso de telas. A grande questão é que, na maioria das vezes, as crianças estão usando as telas em ambientes fechados, fora da luz do sol. Então, isso estimularia mais a formação da miopia, mais do que as próprias telas, na verdade, estar em ambientes fechados, sem exposição à luz solar. Para os pais, os cuidados com os olhos das crianças devem começar desde cedo. E o uso de telas tem algumas recomendações. Para crianças menores de 2 anos, a indicação é para que não tenham contato com telas. Entre 2 e 5 anos, o ideal é não ultrapassar 1 hora diária. E de 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. A partir dos 10 anos, as horas em frente às telas não devem ultrapassar as 3 horas. Além de todas essas recomendações, as consultas com o médico oftalmologista devem acontecer de 6 em 6 meses até os 3 anos de idade, passando a 1 vez por ano durante toda a vida. E o Dr. Marcelo dá uma dica para ajudar a descansar a vista de vez em quando. Primeiro é você tentar manter uma distância de mais ou menos um braço entre você e o monitor. Deixar sempre o monitor um pouco mais baixo que a altura dos olhos e realmente fazer essas pausas. É uma regra chamada 20-20-20. E você deve, a cada 20 minutos na frente da tela, descansar por 20 segundos, olhando para 20 pés de distância, ou seja, olhando para longe. Isso relaxa a musculatura de foco e te dá mais conforto. E eu falo de economia agora. O salário mínimo de R$ 1.302 começa o ano valendo apenas uma cesta básica e meia. O preço do grupo de alimentos essenciais é de cerca de R$ 800. O novo piso do salário mínimo, que começou a vigorar neste ano, tem a menor média entre 2008 e 2021 e só atende a compra de uma cesta básica e meia. Segundo estimativa do DIEESE, o levantamento feito em 17 capitais, o custo médio do grupo de alimentos essenciais para uma família brasileira deve ficar em janeiro em R$ 802,36. A cesta básica é composta de 13 itens definidos em decreto e serve de base para o cálculo do valor do salário mínimo necessário para a sobrevivência de uma família de 4 pessoas. Fazem parte dela itens como carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão, café, frutas, açúcar, óleo e manteiga. E a quantidade varia dependendo da região. Depois de 4 anos, o salário mínimo voltou a ter ganho real.
Desde o dia 1º de janeiro, o piso oficial passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. Como reajuste ficou em 7,42% e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no ano passado foi de 5,93%, o ganho real atingiu 1,41%. Esse valor foi previsto na medida provisória editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro. Apesar disso, a expectativa é que o mínimo passe para R$ 2.320 em maio. Segundo o DIEESE, o salário mínimo é a base da remuneração de mais de 60 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS e o último reajuste já teve impacto de quase 70 bilhões de reais na economia brasileira. E o assunto agora é habitação. A busca por moradias em condomínios é cada vez maior nas grandes cidades. E os principais motivos são a praticidade, a segurança e o lazer. Mas esses benefícios podem custar caro. Uma pesquisa divulgada nesta semana mostra os 10 bairros de São Paulo que cobram as maiores taxas de condomínio. Confira. Escolher o tipo de moradia muitas vezes pode ser uma tarefa árdua, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Com inflação em alta e perda real na renda das famílias, qual é a melhor opção? Casa ou apartamento? Bem, para os especialistas do mercado imobiliário, não há imóvel perfeito. Tudo depende das necessidades e gostos de cada um. As casas, evidentemente, que oferecem maior liberdade e tranquilidade. Já no apartamento, tem uma série de inconvenientes e a perda da liberdade, né? No caso de ir e vir, tem o controle de portaria, tudo mais, e isso dificulta o acesso de parentes, amigos. Então, tem uma série de desvantagens. Agora, as casas normalmente têm um valor maior, porque, evidentemente, ocupam um terreno, e você compra não só a construção, mas o terreno também. E isso faz que um preço do metro quadrado fique mais alto. E o apartamento mais facilitado, porque existe uma divisão aí pelo número de unidades em cada terreno construído. Um dos fatores decisivos para a escolha por morar em um apartamento é o quesito lazer. Diversas opções como piscina, churrasqueira, salão de festas, playground, quadra de esportes, entre outros, garantem qualidade de vida aos moradores. Afinal, é possível se divertir com família e amigos, praticar esporte ou somente relaxar em um único lugar. A avaliação se vale a pena ou não morar em condomínio, ela é pessoal e muito subjetiva. Mas, com certeza, quando se mora dentro de um condomínio, e hoje isso está muito em alta no Brasil em função de problemas da segurança pública, é justamente a sensação de mais segurança. Mas, em contrapartida, existe um custo para essa manutenção. Mas para se ter acesso a esses serviços e facilidades, o custo tem sido alto. Um levantamento recente do mercado imobiliário paulistano aponta que em São Paulo, o bairro de Higienópolis, na região central, lidera com o condomínio custando em média R$ 2.216,50. Esse valor é 2,66 vezes superior à média do condomínio pago pelo paulistano, que é de R$ 832. Em segundo lugar, a Vila Nova Conceição, com R$ 1.813,50. E em terceiro, Itaim Bibi, com R$ 1.714,34. Jardim Paulista, em Indianópolis, Campo Belo, Paraíso, Cerqueira César, Moema e Perdizes completam a lista dos 10 bairros com o condomínio mais caro da cidade de São Paulo. A princípio, parece ser uma maravilha tantos equipamentos, né? Mas tem que se levar em consideração também que muitas pessoas não usam esses equipamentos. Então, é evidente que aí vem uma conta para eu pagar para que outros usem, no caso do condomínio. Tudo isso requer manutenção, energia elétrica, faxina, segurança, enfim. Tanto é que os prédios mais limpos, com menos equipamentos, lá com um salão de festa e os elevadores apenas, tem tido grande sucesso de liquidez. Sendo casa ou apartamento, o que deve determinar a escolha além do orçamento disponível é o bem-estar e a possibilidade de manter um lar feliz. Afinal, esse é o lugar que você vai passar boa parte do seu tempo e construir sua vida.
E a exportação do Brasil para a Liga Árabe alcançou 17 bilhões 743 milhões de dólares em receita, o que dá mais de 90 bilhões de reais. O número bateu recorde em 2022. O bloco é formado por 22 países no Oriente Médio e no Norte da África. O valor é 23,06% maior em relação ao ano anterior, segundo dados do Departamento de Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. A liderança dos embarques foi constituída por produtos do agronegócio, liderado pelo açúcar, seguido por derivados de aves, minério de ferro, milho e soja. Já com relação aos destinos, em 2022, os produtos brasileiros foram para o Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, Egito, Marrocos e Catar. Os produtos do agronegócio foram vendidos a preços médios 14,40% mais altos na comparação com 2021. A análise considera os valores e os volumes registrados pelas categorias enviadas do Brasil para a Liga Árabe. E com o relaxamento das medidas contra a Covid-19, o home office também apresentou queda em 2022, mas uma parcela dos trabalhadores ainda se mantém no chamado serviço remoto. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o percentual de empresas que adotam o sistema de home office passou de 58% em 2021 para 33% em 2022 e que 34% dos trabalhadores prestam serviço de forma remota ou semipresencial. Eram 55% um ano antes. Os números fazem parte de um trabalho dos pesquisadores com base nas sondagens empresariais e do consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas entre outubro de 2021 e 2022. De acordo com os responsáveis pelas sondagens, as empresas esperavam, a partir da normalização dos negócios, que o modelo de trabalho remoto diminuísse significativamente, o que efetivamente não aconteceu. A indústria é o setor com maior percentual de empresas com algum funcionário que trabalha remotamente pelo menos uma vez por semana, com 49% das companhias adotando o sistema. Nos serviços, são 40%. No varejo e na construção, os números giraram em torno de 10%. E veja a seguir, aumenta o número de mortes de motociclistas e garupas em São Paulo. E você vai ver também, pizza de 1.300 metros quadrados, feita nos Estados Unidos, bate o recorde mundial. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, eu volto com um alerta. Um levantamento da Polícia Militar aponta que 374 pessoas, entre motociclistas e garupas, morreram no ano passado em São Paulo, um aumento de 40% em relação ao período pré-pandemia. O estudo da Polícia Militar mostra que há 2 anos foram registradas 283 mortes e em 2019 foram 268 vítimas fatais. Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito, CPTRAN, a pesquisa foi feita com base no InfoSiga, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito do Governo do Estado. Os dados levam em conta apenas as mortes de condutores ou garupas de motos em acidentes registrados em vias urbanas da capital paulista, ou seja, não entraram nesta estatística óbitos contabilizados em batidas em trechos urbanos de rodovias estaduais ou federais que cortam a cidade. O CPTRAN não computou os números de 2020 por ter sido o primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando houve uma queda comparada a anos anteriores da circulação de veículos não apenas em São Paulo, como em todo o país. Segundo os dados do InfoSiga, compilados pelo CPTRAN, as 374 mortes de ocupantes de motocicletas registradas ao longo de 2022 representam 46%, quase a metade de todos os 811 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito em vias urbanas da cidade no período analisado.
Muitas dessas mortes, sim, estão relacionadas ao principal fator de risco, que é a velocidade. A gente tem um aumento do uso da motocicleta, tivemos crescimento de 26% do emplacamento das motos nesse último período e, por consequência, muitas das motos, muitos motociclistas também estão trabalhando na parte de entrega, que quanto mais veloz ou quanto mais entrega, mais rendimento o motociclista vai ter. Então, a velocidade é o principal fator de risco. Quanto mais a pessoa se sujeita ou está vulnerável, principalmente ao fator velocidade, mais ele está exposto ao risco, e o que a gente tem visto é esse crescimento, principalmente na mortalidade dos motociclistas nesse período. E para diminuir esses números, o Comando de Policiamento de Trânsito tem realizado mega operações de fiscalização de motocicletas no centro da cidade. De acordo com o CPTran, na última ação foram realizadas 5 blitz em pontos simultâneos da região central da cidade. Foram mobilizados mais de 100 policiais militares e 66 viaturas do Comando. O CPTran quer intensificar a fiscalização de motocicletas e dos seus ocupantes para garantir o cumprimento das normas relacionadas à segurança, evitar acidentes e preservar vidas no trânsito. Presta atenção nesse número. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que 5 bilhões de pessoas em todo o mundo consomem diariamente as gorduras trans. A substância aumenta o risco de doenças cardiovasculares e morte. As gorduras trans são encontradas geralmente em ultraprocessados, como salgadinhos e refeições congeladas, óleos de cozinha, sorvetes e outros alimentos. Segundo a OMS, a ingestão da substância está relacionada a mais de 500 mil mortes prematuras por ano, causadas por doença arterial coronária, a obstrução dos vasos sanguíneos que irrigam o coração, provocada pelo excesso da gordura. O novo documento chega a destacar progressos desde 2018. A parcela da população mundial coberta por políticas de melhores práticas para combater a gordura trans nos alimentos aumentou 6 vezes. Hoje, um total de 43 países, que representam 2 bilhões e 800 milhões de habitantes, já implantaram medidas. O Brasil é um desses lugares, dos quais a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou em 2019 que a substância seja banida de produtos para fins de consumo a partir deste ano. A restrição foi implantada em partes, começando por um limite de 2% do total de gorduras nos alimentos desde 2021. Apesar do progresso, a OMS ressalta que a falta de iniciativas por outros países deixa 5 bilhões de pessoas ainda em risco dos impactos de saúde da substância, um número muito distante da meta de eliminação estipulada para este ano. E um hospital norte-americano contratou 2 robôs para exercer as funções de enfermeiros, devido à falta de profissionais. E uma das vantagens é que eles trabalham 24 horas sem parar. Os robôs são chamados de MOXes e utilizados para entregar remédios e suprimentos nas instalações. Para conseguirem ter livre circulação entre os ambientes, eles possuem um display digital com leitor de identificação implantadas em seu braço robótico. E eles realizam cerca de 1.800 entregas por mês, poupando a equipe humana de dar 2 milhões de passos e de mais de 3.000 horas de trabalho. Os 2 robôs trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, com apenas um curto período de tempo para carregar a sua bateria. Para desempenhar o trabalho feito por eles na mesma intensidade, seriam necessários pelo menos 6 enfermeiros profissionais. Os robôs não interagem diretamente com os pacientes, embora os criadores da iniciativa esperem que a sua implementação se torne mais comum nos próximos anos. Apesar de curioso, o Centro Médico Memorial Elmhurst, em Chicago, não é o primeiro a buscar robôs para simplificar funções já exercidas por humanos. Grandes hospitais dos Estados Unidos, como o Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, e o Hospital do Texas, em Dallas, já adotaram unidades do MOXe nos últimos 5 anos.
Os robôs são indispensáveis para levar itens pesados de forma mais rápida do que um humano conseguiria. A presença dos robôs também possibilita que os enfermeiros dediquem mais tempo aos pacientes e contornem a falta de profissionais. A falta de enfermeiros acontece muito em razão da pandemia da Covid-19. Ela fez com que a entrada de novos alunos nas faculdades de enfermagem dos Estados Unidos caíssem em níveis jamais vistos. E olha, agora uma notícia para dar água na boca. Aliás, muita água na boca. Isso porque uma rede de pizzaria dos Estados Unidos decidiu quebrar o recorde da maior pizza do mundo. A empresa fez uma de 1.300 metros quadrados e entrou para o livro dos recordes. A ideia da pizza gigante foi resultado de uma parceria entre a Pizza Hut e o influenciador digital Eric Decker, conhecido no YouTube como Irek e famoso por realizar desafios impossíveis como ir em 100 encontros em 24 horas ou cruzar os Estados Unidos em linha reta. O evento seria uma celebração do relançamento da Pizza Big New York, um tamanho avantajado da pizza de queijo com pepperoni que foi muito popular em Nova York nos anos 90 e 2000, por ter fatias dobráveis que podiam ser saboreadas na rua ou no metrô no meio da correria do dia a dia. Eric e a pizzaria então organizaram o desafio no Los Angeles Convention Center, na Califórnia, onde a delícia começou a ser preparada no dia 18 desse mês e só foi finalizada 2 dias depois. Segundo a Pizza Hut, seus funcionários trabalharam esticando sobre o chão camadas de massa, que depois receberam pinceladas de molho. Só por fim, coberturas foram adicionadas. No entanto, a pizza teve de ser assada em pedaços, já que não há forno no mundo para uma receita deste tamanho. No total, foram utilizados 6.193 quilos de massa, pouco mais de 2.244 quilos de molho e quase 3.992 quilos de queijo. A pizza foi finalizada com 630.496 fatias de pepperoni. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!